Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Se essa mensagem do Evangelho tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, porque isso vai ajudar a gente a levar esse Evangelho para mais pessoas, para mais lares. Se desejarem, coloque um copo de água ao seu lado, para ser frutificado durante o Evangelho, com a certeza que vai ser frutificado pelos Espíritos benfeitores que querem nos ajudar. Prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecemos por essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para estudar os ensinamentos de Jesus. Pedimos que a Tua luz alcance todos os irmãos encarnados e desencarnados que de alguma forma participem desse momento, que os benfeitores espirituais possam amparar nosso lar, inspirar nossos pensamentos e abrir o nosso entendimento para aprendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho, Senhor. Que a paz do Cristo envolva cada coração presente, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança e trazendo serenidade para as nossas vidas, e que assim seja. Capítulo 18, item 7. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 8, versículos 21, 22 e 23. No item 7, todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, e que os ventos sopraram, se abateram sobre essa casa. Ela ruiu e sua ruína foi grande. Comentários. Jesus é o nosso modelo e guia. Já percorreu a trajetória que ainda estamos nela. Ele e somente Ele pode nos guiar. Pois só pode nos guiar alguém que tem intimidade com alguma coisa ou com algum lugar. E o Cristo está nos conduzindo para onde, meus amigos? Para os mundos celestes, porque é lá que Ele mora. Lá é a morada dos espíritos puros. Então Jesus nos guia para lá, porque é o habitat dele, é onde ele vive. Jesus nos guia para a sua casa, para o seu lar. Nós não podemos ser guia, porque seremos cegos guiando cegos, porque não habitamos os mundos celestes. Assim nós não podemos conduzir para um lugar que nunca fomos, que não temos intimidade. Jesus já conquistou a sua cota de sabedoria, a sua cota de amor, e por isso é o nosso modelo. E só Ele é o nosso guia, com essa autoridade. Nessa passagem de Mateus, do capítulo 7, dos versículos 24 a 27 ali, os escribas estão lá na introdução do Evangelho. Eles ensinavam aquilo que tinham lido, aquilo que tinham ouvido, mas não necessariamente praticavam. Quando nós lemos algo, quando nós aprendemos algo, é caridade compartilhar, é caridade. Nós, por exemplo, nesse canal estudamos, é um canal de estudos e compartilhamos com vocês.
É a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo, é esta, é a sua divulgação. Então nós tentamos fazer isso. Se vocês olharem as playlists e também os vídeos todos, vão comprovar o que estamos dizendo. Vocês já sabem, né? Porque somos aprendizes, somos iniciantes. Mas não seria justo se não compartilhássemos aquilo que estamos aprendendo. É caridade dividir os conhecimentos. Mas uma coisa é compartilhar o que estamos aprendendo e a outra coisa é a autoridade da prática, da experiência, do viver. E o que confere autoridade é essa vivência, é vivenciar o que estamos aprendendo. A virtude é um poder que se irradia e não é uma boca que fala. Isso está em André Luiz lá na Agenda Cristã. Ou seja, quem pratica o Evangelho adquire virtudes, e a virtude é um magnetismo espiritual que emana do Espírito, mesmo quando ele está em silêncio. Essa virtude é emanada mesmo quando o Espírito está quieto, não está se manifestando. E esta é a verdadeira autoridade. A virtude, então, é um poder que se irradia. E este é o verdadeiro poder, o da virtude. No Evangelho temos também o relato de Lucas, Mateus e também de João, sobre a mulher hemorroísa. Então, eu vou ler para vocês. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, caindo aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque a sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porém, que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste no mesmo instante. E o fluxo de sangue parou. Então Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou, eu senti que saiu uma força de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara e como ficara instantaneamente curada. Então ele disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Esta mulher que sangrava, não 3, 5 dias, como as mulheres sangram mensalmente, ela sangrava o mês inteiro e há 12 anos. Lucas relata que quando alguém era considerado impuro e alguém o tocava, também era considerado impuro. E não bastando isso, era considerado impuro tudo que ela tocava, e assim alguém que tocasse no que ela tocava também ficava impuro. Então, além da anemia, de sentir-se imensamente doente, imagina a fraqueza de uma pessoa que sangra 12 anos, não sei nem como é que estava viva, né? Ela não podia casar em uma época em que as mulheres só falavam e agiam através de seus maridos ou dos seus pais, seus irmãos. A gente não sabe a idade que ela tinha, né? Mas as mulheres não podiam falar, não podiam agir, eram amplamente discriminadas, e ela mais ainda pelo sangramento. Já pensaram no sofrimento dessa pessoa? A virtude de Jesus saiu das vestes dele sem que ele fizesse nenhuma vontade, fizesse nada. Nem os médicos queriam tratar dela, pois seriam contaminados e também discriminados com a impureza que viria dela. Já pensaram no sofrimento dessa mulher? Mas com um toque em Jesus, na ponta das suas vestes, ela parou de sangrar e se curou. Para que esse fluido saísse de Jesus, precisava a vontade forte da pessoa, ou a vontade de Jesus, às vezes as duas coisas. Então ela praticamente aspirou a virtude de Jesus.
Mas o que nós precisamos para que as virtudes de Jesus nos toquem e nós comecemos a praticar o que a gente lê no Evangelho? Porque a gente está sempre com o Evangelho na mão, a gente faz Evangelho no lar, tem gente que sabe de cor o Evangelho, fala no assunto, está no capítulo tal e tem tal. Mas o que a gente precisa para que essas virtudes nos toquem? Será que é possível que agora, em 2026, anos depois, muitos anos, 2026 anos, após Jesus ter estado na terra, as suas virtudes ainda nos curem? A resposta, meus amigos, é sim, é possível. Jesus é o nosso guia para a jornada de prática de seu Evangelho. E as virtudes de Jesus estão todas no Evangelho, ou pelo menos as mais importantes. Precisamos mais que fazer palestras, mais que ouvir palestras, mais do que se dizer espíritas ou espiritualistas, nós precisamos é seguir o que Jesus ensina, para que sejamos tocados por essas virtudes. Não é fácil perdoar, não é fácil esquecer, não é fácil muitas coisas que estão no Evangelho. Mas é maravilhoso tornarmos-nos verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus. Vamos tentar nos modificar, meus amigos, praticando o Evangelho, instruindo-nos, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, que também essa é a forma para que também nós aspiremos às virtudes de Jesus, tornando seus verdadeiros discípulos. Quem quer ser seguidor do Evangelho para tornar-se discípulo de Jesus? Quem quer ser seguidor do Evangelho para tornar-se discípulo de Jesus? Escreve nos comentários. Vou amar muito ver o nome de vocês e do lado, eu sigo Jesus. Quem é que segue Jesus? Se vocês gostaram dessa mensagem de hoje, se ela fez sentido para vocês de alguma forma, escrevam no comentário. Eu quero seguir Jesus. Porque um comentário, meus amigos, acaba fortalecendo a fé de outra pessoa que também está ali assistindo, ouvindo. E se por acaso vocês conhecerem alguém que está precisando de uma palavra de esperança, compartilhe esse Evangelho com a pessoa. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E com isso, eu encerro os meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo agora e depois retorne. Vibrações. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e vibrar positivamente por muita paz, amor, esperança e fraternidade para toda a humanidade. Pela presença do Evangelho em cada lar, iluminando e fortalecendo famílias, por todos aqueles que são nossos vizinhos. Pela união, pelo diálogo e pela harmonia entre todos os familiares. Pelos irmãos com quem ainda temos dificuldades, para que o perdão, a compreensão e a amizade seja uma constante em suas vidas e em nossas vidas. Pelos familiares, amigos e por todos os enfermos, para que recebam amparo, força e consolação. Por todos aqueles que participam desse Evangelho no lar, pelos nossos familiares, amigos e irmãos desencarnados, para que sejam amparados pela misericórdia divina. Por esse lar, para que permaneça protegido, iluminado e envolvido pela paz de Jesus. Prece final. Senhor, encerramos esse Evangelho com gratidão por essa oportunidade de aprendizado e renovação espiritual. Agradecemos a Jesus e aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, inspirando nossos pensamentos, fortalecendo nossa caminhada, nos ajudando a elaborar este Evangelho.
Jesus ajuda a transformar os ensinamentos que recebemos em atitudes de amor, de paciência, de humildade, caridade no dia a dia. Que possamos lembrar daqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, desejando que encontrem o amparo, o esclarecimento e a paz de que necessitam. Fortalece nossa mente, nosso coração, para vencermos todo o mal que há dentro de nós, as tentações, os equívocos, afastando os maus pensamentos e nos ajudando a permanecer firmes no caminho do bem. Que Deus, nosso Mestre, Jesus e os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre, envolvendo nosso lar, nossas vidas em muita luz, proteção e amor, e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia de vocês, por permitir que estejamos juntos em mais um encontro com o Evangelho. Que Jesus abençoe seu lar, fortaleça sua fé, console seu coração, ilumine todos os seus caminhos. Fique em paz e até o nosso próximo Evangelho. Curte, compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos oportunidade para outros conhecerem também o Espiritismo. E até o próximo domingo. Que assim seja.